Vou conversar um temazinho meio polêmico, porque é uma visão, um lado que ninguém percebe nesses grandes avatares. Eles têm eles transmitem paz, sim, eles transmitem paz. Não vamos discutir sobre isso, porque isso é uma realidade. Eles transmitem paz. Mas são as pessoas, são os seres mais combativos, mais guerreiros e mais fortes que eu tive notícia. Infelizmente, não tive contato, porque realmente deveriam ser impressionantes de perto. E, infelizmente, eles são tratados apenas como pacificadores. Mas nesse mundo conturbado, e a gente hoje em dia, ainda bem que o caos está aí para você acordar, para você ver, para você fazer a sua escolha. Para você não ficar em cima do muro. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu não gosto daquilo. Ah, eu não quero saber disso. Esse assunto não me interessa. Meu irmão, minha irmã, isso acabou. Você vai ter que se mexer. Você vai ter que escolher. E vai sofrer as consequências da escolha que fizer. Então, acorda. O que significa quando se diz muitos dos chamados, poucos os escolhidos? Aí você vai ver, como está aí na internet, dizer: olha, é porque eles estão dormindo. Estão dormindo por quê? O que significa estar dormindo? O que significa estar dormindo é não estar tomando partido. É estar seguindo a procissão. E tomar partido significa estar atento. Como José Saramago disse: veja, preste atenção, olha além da aparência, olha além das palavras. Tem alguns avatares aqui que importa muito que vocês conheçam. Eu, por exemplo, sou admiradora de 3 e vou mencionar esses 3 aqui. E, se der tempo, 4. Os 3 são Martin Luther King, Gandhi e Jesus. Um era advogado, o Martin Luther King era pastor, Gandhi advogado e Jesus um pregador. Aquele serzinho que você vê penduradinho, preso e indefeso na cruz, não tem nada a ver com o verdadeiro que caminhou pela Palestina. Aliás, já que eu estou começando por ele, mas eu não vou deixar ele para o fim. Vamos agora, que eu não sou muito organizada, mas vou organizar isso aqui. Vamos falar de Martin Luther King. Um pastor, um pregador, leva a palavra do Senhor, e levava a palavra do Senhor aos negros americanos. Porque a vida de um negro em qualquer ponto do planeta é uma vida difícil. É uma vida cheia de sofrimento, cheia de... E naquela época, na década de 60, eles ainda eram semi-escravizados. Aquele sistema, que o sistema americano é duro, eles exterminaram os verdadeiros habitantes da América, das Américas ali, da América do Norte. Eles exterminaram os verdadeiros moradores ali. Os nativos americanos foram perseguidos, mortos, até quase a extinção. Esse é o povo que estava lá e que vivia até bem pouco tempo da escravidão do negro transportado. Então, isso era contra
a qual Martin Luther King estava lutando. Você acha que isso é coisa de covarde, de paz, como diz, ao pastor Luther King, não sei o quê. Isso era coragem. Sabe quantas vezes deve ter dado medo nele? Quantas vezes ele disse, eu não vou me meter nisso? Quantas vezes, até ele ver tanta dor lá na congregação dele, até ele ver aquela balança, o desequilíbrio da balança, é que ele tomou a dianteira. E é claro, aquele sistema maravilhoso, né? Puro dos puros, que vocês estão vendo aí agora, com a última eleição que teve lá, o quanto eles não toleram o diferente. O diferente, para eles, é impossível de tolerar. Então, imagina, esse homem só foi parado por uma bala na cabeça. Isso, vamos tirar esse melzinho de cima de Martin Luther King. Ele era um lutador, era forte e era indignado com essas desigualdades, com essas desumanidades, vendida como um mundo perfeito, um mundo bonzinho. Seja branquinho, seja limpinho, seja cristão. E eu vou falar do cristão daqui a pouco. A mesma coisa foi Gandhi. Gandhi, vocês já viram a figura de Gandhi? Ele tinha, eu sou aqui do Rio, tem uma estátua dele grande na praça que leva o nome dele, Praça Mahatma Gandhi. Quem olha assim, quem vem de fora e não entende direito, pensa, os cariocas reverenciam o mendigo. Não, aquilo ali era alguém de extrema coragem. É alguém que você não dobra, é alguém que você não quebra, é alguém que você não soterra. Dentro do país deles tinha os colonizadores, os ingleses, que vilipendiavam o povo. O povo ficava com os restos, trabalhavam como condenados. E ele, como advogado, ele peitou o sistema. E peitou o sistema como? Me leva preso. Quantas vezes eles não queriam mais levar preso? Porque se eu levasse preso, ia ter o povo todo indo para as ruas para soltar o Mahatma. Você acha que isso é coisa de covarde, de amedrontado? Isso é coisa de alguém corajoso. Aquela roupa que ele tinha vocês não vão me dobrar, eu sou um advogado, eu deveria estar de terno e gravata, mas eu ando com a roupa que eu faço, porque eu não vou me cobrar aos custos e aos preços que vocês impõem dentro do meu país. A Marcha do Sol, vocês têm que se inteirar disso. Isso é coragem, isso é força. E foi o quê? Com a força do povo, ele não foi sozinho, ele não foi fazer sozinho. E chegamos a Jesus. Só vou dizer uma coisinha para vocês começarem a entenderem Jesus, que o meu tempo está terminando aqui. Jesus, caso vocês não saibam, era palestino. Era um judeu palestino. Era oriundo da Palestina. Esses que vocês acham que estão morrendo aos montes lá em Gaza, que não são gente, como não são os da favela aqui. Jesus não veio como bonzinho. Ele veio criar uma guerra. Ele veio colocar um contra o outro para acordar. Ele trouxe o caos. E não adianta colocar ele lá naquela cruz e dizer que ele era um perdedor, que ele perdeu para o sistema. Não adianta vocês colocarem arminha na mão dele, porque ele nunca precisou disso para vencer. Ele é vencedor desde o momento em que começou a caminhar lá no deserto da Palestina e está até hoje, nos dias de hoje, conosco.